Olá, minha querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá para mais um vídeo de esclarecimento nesse canal. Hoje eu vim trazer esse vídeo já faz alguns dias, algumas semanas, que estão acontecendo situações ligadas a pessoas desse lado aí, que tem me incomodado bastante. E devido a alguns últimos acontecimentos, eu resolvi trazer esse vídeo para tentar, assim, elucidar um pouco as coisas para vocês entenderem um pouquinho o jeito que eu funciono, o jeito que funciona o canal. Eu sei que eu já expliquei várias vezes aqui, mas às vezes pode ser que ficou alguma coisa, né? Aí a ser explicada melhor. Bom, vamos começar pelo cenário, né? Que é algo que está muito forte nos últimos tempos e para vocês terem noção como que funciona a mente humana e como que funciona a minha vida, né? Eu sempre falo aqui para vocês que eu tenho uma vida diferente, eu sou eremita mesmo, eu não tenho um convívio social parecido com a maioria de vocês, e tudo bem, né? Foi uma escolha que minha alma fez há muito tempo, eu sempre fui assim, desde criança. Eu tinha amigos assim, né? Pessoas que eu conversava, ia em festa, eu fui em baile, eu namorei, eu fiquei, eu tive vida assim, né? E desde muito cedo viajei bastante, morei em vários lugares. Bom, então eu sempre tive uma vida. Porém, eu sempre tive essa introspecção. Eu olho muito para fora, mas eu jogo tudo para dentro. Então, quando eu resolvi, né, quando eu cheguei nesse lugar onde eu estou hoje, foi muito guiado pelo meu espiritual. E quando eu falo meu espiritual, é as consciências que eu alcanço, né? Os guias, mentores, como você quiser chamar, né? Não foi um ser humano que pegou na minha mão e falou: "Vem aqui, eu vou te ajudar a se achar". Não foi assim comigo, tá? Não foi. E eu não tenho como falar para você que foi só para te agradar, tá bom? Então eu tô contando a minha história, como que as coisas ocorreram. E esse canal aqui, no início, desde o início, foi feito para me relatar minhas questões. Só que assim, nem tudo que eu coloco aqui é, é toda a história, né? É um pedaço da história. O restante, vocês que deduzem. E é importante vocês entender que muitas vezes, quando você deduz uma coisa, você pode estar acreditando numa coisa que não tem a ver comigo, mas com você, tá? Então, quando a gente está na jornada de autoconhecimento, por que que eu falo tanto? Para de olhar para o outro. Olha para você, porque a resposta está em você. Por causa disso. Porque muitas vezes o que você está vendo lá fora não é o que é, tá? A pessoa ela está contando uma vírgula de um parágrafo inteiro. Então não se baseia, né, uma vírgula numa vida inteira. Vamos falar do cenário que eu disse. Desde que eu abri esse cenário nesse canal, que eu saí daquele cenário da árvore, né, que eu fazia naquele cenário da árvore, eu abri esse cenário aqui nesse canal. Eu tenho recebido, assim, por dia, muitas, mas muitas mensagens da estética da casa. E assim, até no começo eu falei, não, isso daí eu não vou falar, não vou falar. Só que eu acho que chega a ponto, gente, que a gente precisa falar,
né? Eu sei que tem muitas pessoas que não são de canais, que têm uma vida normal, né? Que você não expõe seu rosto, ou que você não tem tanta visibilidade, que vai falar assim, ah, não fala nada. Mas tem casos que a gente precisa falar, para vocês terem uma consciência de como é estar desse lado e como que é gerir toda uma exposição. Eu recebo diversas mensagens com pessoas sonhando com essa casa, sonhando com esse espaço, falando coisas negativas, positivas, só desse espaço que eu mostro, desse pedacinho aqui. Então, assim, agora vocês olham para mim e se questionem: isso tem a ver comigo ou com vocês? Porque eu receber diariamente mensagens que tem espírito ali, que nossa, sua casa é assim, nossa, que é isso, olha que eu vi, que não sei o que não sei o que, tem a ver comigo ou com vocês que se impressionam? Então, assim, são coisas que às vezes, quando a pessoa me manda uma mensagem, que eu não respondo todas, mas quando é uma pessoa mais chegada, que eu respondo, a pessoa provavelmente vai achar ruim. Por quê? Porque eu já estou com o copo cheio. Eu já escutei aquilo a semana inteira. Aí vocês podem falar assim, ah, mas se tem um monte de gente falando, é porque tem algo real. Não, não tem algo real, tá? É a minha energia que provoca coisas em vocês, e vocês precisam entender que o espiritual está trabalhando, está mostrando coisas que vocês não estão vendo, né? Por exemplo, se você olha uma imagem e você fica bitolado na imagem, você vai começar a projetar um monte de coisa em relação a essa imagem. Então, a maioria de vocês que assistem o meu conteúdo, eu já falei, são pessoas adictas, são pessoas que habitolam nas coisas. Por isso que tem a expurgação que acontece, por isso que vocês olham meus vídeos e falam assim, nossa, parece que abriu tantas portas na minha mente. Por quê? Porque tem um sistema de crença muito enraizado, ultrapassado. Então, é como se vocês tivessem uma libertação mental, quebra correntes, entende? Então eu sei do meu trabalho, né? Então assim, tem um espelhamento muito grande que acontece, né? E tem que tomar cuidado, porque gente, eu tô aqui numa posição onde eu estou exercendo o que o espiritual pediu para mim. Eu não estou fazendo caras, bocas para agradar vocês. Entende? E eu não estou perdida, tá? Então a questão desse cenário é algo que eu precisava falar aqui. Já falei alguma coisa no Poder do Oculto, mas eu vou reforçar aqui, porque a maioria das pessoas que entram em contato tá vindo daqui, tá? Então assim, uma coisa para vocês entenderem, eu trabalho com o espiritual 24 horas por dia. Eu não sou taróloga, eu não sou cartomante, eu não sou a tia da esquina. Eu trabalho com isso 24 horas por dia, gente. Eu durmo e acordo fazendo o que eu faço. Eu sonho, eu só faço isso, tá? Tudo isso, tá? Eu estudo línguas antigas, eu tenho uma vida fora daqui. Eu toco guitarra, eu nado, eu atiro, eu viajo, eu tenho uma vida fora daqui. Vocês não me conhecem, certo? Então, assim, isso eu estou fazendo porque, para quem entra em contato comigo, às vezes eu não te respondo, porque para que eu vou parar o meu dia e falar para você, olha, isso que você está sonhando ou que você está projetando tem a ver com você e não comigo. Porque você acredita tão piamente que tem a ver comigo que é perigoso você ficar bravo ou brava.
Então, assim, gente, tem coisas que vocês têm que entender que tem a ver com vocês e não comigo. Eu tô vindo aqui, eu sou um instrumento espiritual e eu passo a mensagem e pronto, né? E passo a mensagem. Sobre a estética da onde eu moro, gente, cada um mora onde tem que morar, entende? E ponto, e ponto. Eu poderia voltar com o cenário da árvore, só que eu tô me sentindo melhor assim, entende? Então, assim, precisa trabalhar nesse mental, porque esse mental tá adoecido. E vocês não estão se dando conta. Então, a maioria tá tendo um monte de situações e não tá percebendo. Não tá percebendo, sendo que o universo está te dando um monte de sinais de que você precisa mudar, de que tem coisas erradas aí. E você tá achando que você tá sendo guiado pelo espiritual, que você tá, nossa, você tá ou, né? Eu nem vou ficar entrando muito porque depois eu começo a falar, ressoa como uma arrogância, mas tem horas que é muito complexo você lidar com pessoas que estão cegas e acreditam que estão espiritualmente guiadas, né? Então tem que tomar cuidado. Eu acredito que eu não vá falar mais sobre esse assunto aqui, né? E quando tiver alguma questão eu já vou deixar no cards ou no final do vídeo para renovar, ficar falando até o pessoal entender. Então a questão dessa estética aqui vai continuar e vocês precisam lidar com o campo da ilusão, do sonho, da projeção de vocês, tá bom? Outra coisa, eu sou uma pessoa que eu mexo com o espiritual todo dia, toda hora. Não é uma coisa que eu sento aqui e falo, agora eu vou pegar uns clientes, né? Não é assim, não. Eu como e respiro isso aqui, né? E é isso. O que acontece? Quando você trabalha com essas coisas, você o tempo todo está sendo orientado por guias, mentores, consciência. E você o tempo todo está recebendo cargas. O tempo todo. Então, assim, é depuração atrás de depuração. É limpeza atrás de limpeza. Tem os rituais que eu faço, tem coisas que os guias pedem, que eu faço. Então, assim, são coisas minhas particulares, rituais meus que eu faço. Tem consulentes que estão muito próximos de mim, que eu trabalho espiritualmente com eles, né? Que eu faço limpeza, que eu faço rituais, que eu faço quebras, né? Cada um na sua linha, eu trabalho com isso. Então, assim, gente, eu não tô nisso por brincadeira ou porque sei lá o que, né? Que você acha, que você deduz. Então, eu trabalho com isso. Então, eu sei muito bem com quem eu mexo. Eu sei muito bem quem está aí do outro lado. Eu sei quem chega até a mim. Eu sei quem mente, quem não mente. Só que eu não preciso ficar falando isso. Muitas vezes a pessoa que chega no meu trabalho, nem ela se conhece, tá? E tem uma resistência de ouvir o que eu estou falando, entende? Mas eu sei que o meu trabalho é assim, entendeu? Então, não precisa ficar mandando mensagem, falando assim, olha, Natália, tem isso, tem aquilo. Gente, quem me guarda, vocês precisam entender uma coisa. É diferente você trabalhar com uma pessoa. É diferente. É uma regra básica, mas eu preciso aclarar aqui para vocês. É diferente você trabalhar com uma pessoa e você trabalhar com 100. É totalmente diferente. Eu trabalho com 100.
entende? Você trabalha com um. Porque se você trabalhasse com 100, você nem pararia para olhar para mim. Certo? Então, quando a pessoa trabalha com 100 pessoas, ela veio com aquela estrutura. Sabe? Aquilo do fardo, ninguém vai ter um fardo maior que não possa carregar. Exatamente isso. Então, se o espiritual falou assim, olha, fulano, você vai fazer isso, o espiritual ele vai dar as ferramentas para esse fulano fazer. Então, você que está olhando de fora, às vezes você acha que você teria que fazer aquilo. Só que se você está trabalhando com um, é porque você tem que trabalhar com um. Então, o que eu vejo aqui muito das pessoas que seguem o meu trabalho são pessoas que acreditam que eu deveria agir de tal maneira, né? E assim, quando eu vejo esse tipo de ritmo, eu falo, essa pessoa ela não é bem-sucedida. Porque se ela fosse bem-sucedida, ela não pararia nem para olhar meu trabalho. Porque não tem tempo. A pessoa, quando ela está trabalhando com outras pessoas, a preocupação qual que é a minha todo dia que eu acordo? O que eu posso ter ou saber para que eu possa oferecer para essas pessoas? E eu não fico caçando o canal de outras pessoas para pegar ideias. Eu ajoelho, converso com os meus guias, vou fazer os meus rituais. Entende? Porque a fonte, ela não está na terra. A fonte, ela está em outro lugar. Tá? Então, as pessoas que realmente são líderes, elas não estão seguindo ninguém da terra, gente. Isso eu vou bater até o dia que eu morrer. Até o dia que eu vou morrer. E isso eu não vou mudar. Eu não vou mudar, mesmo que você me mande mensagem falando que eu tenho que seguir o espiritismo, que eu tenho que seguir o não sei o que, sei que lá, sei que lá, sei que lá, né? Eu não vou seguir, porque eu não concordo. Tudo que eu vejo até hoje, que eu leio, é tudo intuído. É tudo intuído. Eu não ando por estradas que você vai me apontar. Eu ando por estradas que o espiritual me aponta. Porque eu sei que se eu for cair no abismo, eles estão com a mão embaixo. Então, assim, é o meu caminho, assim. Vocês entendem? É o meu caminho. Isso não significa que tem que ser o seu. O seu pode ser de uma pessoa que veio pegar uma doutrina e ramificar, semear aquela doutrina. Então, por isso que eu falo que no processo de despertar de consciência espiritual, é necessário o conhecimento de quem você é. Porque quando você se conhece, você fala, tá, eu tenho essa habilidade, eu tenho essa limitação. Então você sabe quem você é. Sabe? Não precisa alguém vir e falar para você. Não precisa. Então, o que eu quero deixar claro aqui, gente, é que eu trabalho com isso. Por favor, eu trabalho com isso. Eu não fico estudando, o fulano falou isso, o ciclano falou isso. Todo mundo que eu sigo, que eu cito, por exemplo, eu tenho um quadro no Poder do Oculto, que faz tempo que eu não faço, chama Conexões, que me inspirou quando eu comecei a ler na faculdade Zygmunt Bauman, né? Amor nos tempos líquidos, uma sociedade em tempos líquidos. Eu gostei do conteúdo, me inspirou e eu fiz o quadro. Entende? Gostei do raciocínio dele, do pensamento dele. Agora eu sou uma seguidora dele? Não sou. Você entende? Eu compartilhei ali de um conhecimento, falei, olha, gente, eu acho um conteúdo bacana, legal. Entende? Eu olhei a ideia como se eu estivesse conversando com vocês. Você fala, eu acho isso e isso. Tá, legal.
Aí eu vou bater o meu tique e teco, se for legal, fico para mim, se não, descarto. É assim que eu sou, entende? Agora tem gente que compra a ideia de outra pessoa e segue a vida, e tudo bem, mas não é o meu caso e nem vai ser, porque eu não sou assim, tá? Eu não sou. A minha essência é pioneira. A minha essência. Por que que eu estou falando isso? É arrogância? Não, eu me conheci, eu me conheço. Entende? Eu me conheço. Então eu estou tranquila nessa posição que eu estou. Ok? Você que está incomodado com a minha posição, com o modo que eu me comporto diante das coisas. E não tem a ver comigo, é com você, tá? Outra coisa que é importante aqui, gente, tem uma palavrinha que quando eu tô assim bem nervosa, porque eu sou uma pessoa que eu falo bem devagar, só que 50% do meu mapa é Áries. Então vocês imaginam, tá? Vocês imaginam. E meu Marte é em Gêmeos, na casa 8. Então vocês imaginam a minha língua, né? E o meu poder assim de fala que eu tenho é cirúrgico mesmo. E eu acabo tendo aquilo que eu acabo destruindo a pessoa na palavra. Eu sei disso. Eu sei, tá? Então, aquilo que você sabe, você controla a hora que você quer. Eu sou um ser humano, eu estou numa condição humana, então eu tenho emoções humanas, certo? Eu não sou um Deus, que estou em outro plano, uma consciência expandida, senão eu não estava nem aqui, eu não estava nem materializada. Eu era luz, certo? Já começa por aí. O que que acontece? Tem uma palavrinha que eu ouço todos os dias. E tem dia que eu tô legal e passa batida, e tem dia que eu tô com o copo cheio. A palavrinha é ansiedade. Eu falei já para alguns consulentes que eu iria vir fazer um vídeo só dessa palavrinha. Porque essa palavrinha, ela tá sendo assim usada como se fosse algo muito gostoso, sabe? As pessoas falam assim: eu estou ansioso, eu sou ansiosa, e enche a boca para falar. Ai, você tem uma consulta mais rápido porque você sabe, né? Eu sou ansioso. Tem dia que eu ouço assim, eu falo tudo bem, vida que segue. Tem dia que isso me dá uma irritação tão grande, porque essas pessoas são as pessoas que eu falo, que já foram para Harvard, já foram para 490 mundos que existem, já mergulharam nos oceanos com as baleias, já viajaram, já isso, já aquilo, tal, eu sou, tá, sabe aquilo? E abre a boca e me fala isso. Gente, uma coisa eu aprendi na minha mente neurótica, a palavra ela tem muita força, mas muita força mesmo. Nos últimos dias eu tenho dificuldade de olhar qualquer tipo de conteúdo. Eu já não assisto TV, pra vocês terem noção. Eu morei em São Paulo, em 2007, fiquei lá quase 5 anos, né? E eu já não assistia TV. Porque você não tem tempo de assistir TV. Quem assiste TV tem tempo. Eu não tenho tempo. Pra vocês terem noção, na minha casa não tem TV. Não tem TV. Então, assim, eu não assisto TV. Eu não tenho tempo de parar e ficar sentado assistindo TV. O último, a última série que eu assisti no Netflix faz 2 anos. Foi o Pink Blinders, um negócio assim que eu nem terminei, porque eu entro na energia do filme. Então, para mim, faz muito mal. Nem terminei. Então, assim, não adianta vocês achar que eu tenho uma vida como a de vocês, que eu não tenho, porque eu sou um ser único, como você também.
Então, é necessário que pare de deduzir as coisas, tá? Eu não estou querendo me colocar num pedestal, eu só quero que vocês entendam que eu não sou vocês. Só que eu tenho semelhanças, que a gente vai falar sobre isso. Então, voltando na questão da ansiedade, eu peço para vocês que vocês vejam muito bem o que vocês falam. Porque assim, eu tenho notado, nesses últimos dias que eu estou tentando procurar alguns conteúdos, eu não estou achando nada. Por isso que eu falo para vocês, tudo que eu faço é guiado pelo espiritual. Sabe quando você não tem vontade de ver conteúdo? Você olha assim, você fala, não, não dá, né? Porque você vê muitos vícios, você vê muita coisa pesada mentalmente. Você entra nos podcasts ligados ao feminino, é um monte de mulheres machucadas, repetindo frases de dor e outras replicando, como se fosse um mantra. Porque é isso que eu vejo hoje em dia, um monte de gente replicando mantras, e nem sabe que estão, sabe? E coisas que machucam, que doem. Eu vi um podcast, um pedacinho assim, de uma pessoa, 3 mulheres, falando assim que uma mulher só quer ser amada, né? Só quer que o cara olhe e a ame. Lindo, romantismo. Repete isso todo dia para você. Você vai entrar no fundo do poço. Mas no fundo do poço mesmo. Por quê? Porque você não vai achar isso. Então, qual que é a minha filosofia de vida? Não alimenta o que você não tem. A ansiedade, ela vem porque você alimenta o que você não tem. E por que que eu cheguei nessa questão da ansiedade? Porque essa palavra me incomoda mesmo, tá? Eu acho ela imatura, infantil, porque quem tem esse transtorno, que acaba, eu acho que sendo um transtorno de ansiedade, é uma coisa muito negativa, porque você não está controlando suas emoções. Então, para mim é negativo isso. E você ficar replicando isso, é você ficar testando todo dia, toda hora, que você não controla suas emoções, que você é uma pessoa desequilibrada. Entende? E isso só resulta numa vida desequilibrada e todo mundo que está ao seu redor sofre com isso, mais você e os outros, né? Vira um caos. Enfim, não estou querendo julgar, eu só estou falando para vocês que você replicar palavras, isso traz um dano no seu cérebro. Traz. E ponto. Se você quiser continuar, você continua, a vida é sua, só que eu não tenho obrigação de ficar te atendendo, entende? Eu vou até onde eu quero, depois dali eu não vou mais. Tem pessoas que adoram que você seja um ansioso, porque ela vai arrancar até suas cuecas, né, suas carcinhas, ela vai consumir o seu cérebro, ela vai te sugar inteira. Porque através do seu desequilíbrio, ela entra e pega o que é seu, sua energia, seu dinheiro, sua vida. Então, se você quer se tornar uma pessoa vulnerável, né, manipulada, continua. Continua enchendo a boca e falando que você é ansioso, tá bom? Outra coisa, por que que eu tô falando isso? Teve uma pessoa que mandou mensagem falando que eu não tô dormindo à noite porque eu sou ansiosa. Gente, vocês sabem a hora que eu acordo? Eu acordo todo dia 5 para 6 da manhã. E eu durmo todos os dias 2h30 da manhã. Vocês acham que eu tenho tempo de ter ansiedade? Eu tô com uma lousa aqui de frente comigo que eu tenho mais ou menos umas 30 coisas para fazer hoje. E nos últimos dias eu não tenho conseguido dar conta. Então, assim, eu não tenho tempo para isso. Eu vivo hoje. Eu vivo hoje. Se eu conseguir viver o meu hoje, para mim tá ótimo.
Então, assim, não espelhe as suas coisas em mim. Vocês entendem? Eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho um filho de 20 anos, eu tenho uma filha de 13, eu tenho cachorro, eu tenho vida. Vocês entendem? Eu não tenho tempo para ter ansiedade. É muita coisa para que eu possa resolver. Sou eu que resolvo a vida. Eu não tenho rede de apoio. Vocês entendem? Não tem rede de apoio. Meus pais sempre moraram muito longe, eles moram quase 1.000 quilômetros de mim. Minha irmã tem a vida dela, a gente nem se vê direito, não tem amizade com o vizinho, não é, a minha vida não é o que vocês acham. Então, assim, eu não tenho ansiedade. Eu sou isso aqui. Eu sou uma pessoa prática que tem problemas, sim, desafios. Todo dia eu tenho uma coisa para resolver. Só que eu sou aquela pessoa que não fico falando. Eu vou lá e resolvo. Porque sempre foi assim. Eu nunca tive ninguém para resolver as minhas coisas. Eu vou lá e resolvo. O que a gente pode fazer? Tem que entrar com o processo? Vamos entrar, vamos fazer, vamos... né? A gente resolve. Então eu sou assim. Eu não estou fazendo caras e bocas para te agradar. Então eu não tenho ansiedade. Ai, Natália, eu fiz uma projeção com você e eu vi que você está atormentada. Eu não sei da onde que o povo tira isso. E são os diretores lá do Vale do Silício. Ataque espiritual, quem trabalha com espiritual não vai ter? Eu não sei que mundo que vocês vivem. Claro que vai ter. Se eu trabalho com 30, 40 pessoas num dia, só que eu tô equiparada mentalmente, espiritualmente para lidar com isso. Mas isso não vai tirar meu sono. Faz 25 dias que eu tô escarrando um monte de negatividade através desse muco que tá saindo. Mas eu tô aqui. Eu não tive febre, eu não tive corpo ruim. Vocês entendem? Então, assim, para de querer ensinar para quem está na linha de frente o que a pessoa tem que fazer. Quem tem que ensinar é o espiritual e não você. Entende? Tem que deixar as pessoas serem elas. Se você se acha capacitado para estar na linha de frente com outras pessoas, faça você. E entenda que quem tem tempo está deixando de fazer alguma coisa. Está deixando de fazer alguma coisa. Você está tendo tempo de olhar o outro, você está perdendo tempo com a sua vida. Eu não tenho tempo. Tá? Até comprei ontem, ó, Senhor do Tempo, né? Eu não tenho tempo. Eu queria ter mais tempo para fazer mais coisa, para nutrir mais a minha mente. Por exemplo, aprender uma língua semítica, né? Estudar mais hebraico, latim vulgar. Vocês estão vendo o que me interessa? Ter uma mira melhor, nadar melhor, correr melhor, aprender a voar, algumas coisas assim, isso me interessa. Não me interessa uma teoria que o outro inventou de como ser melhor na vida, não me interessa isso, porque eu já atingi isso, essa tranquilidade. Sabe como você atinge? Parando de desejar o que não é para você. A ansiedade ela só vem disso, gente. Então, o que eu venho trazer para vocês, saia de problemas. Você quer ter uma vida tranquila? Saia de problemas. Não briga com ninguém. Não briga com ninguém. Agora, se você é um espírito que gosta de briga, você vai ter um inferno na sua vida.
E não adianta falar que é o outro, é você. Porque quando a gente não quer brigar, a gente solta. Eu já passei por muitas coisas, gente. Muitas. E o que foi me mostrado é que quanto mais você fica quietinho diante do conflito, menos danos causa para você. Sabe, eu já apanhei de homem, eu já me machuquei muito. Ixi, eu já passei um monte de coisa. Já fui ameaçada de morte, só que eu sempre, ó, quietinha. Quietinha com Deus. Agora tem gente que gosta de palco. E se você gosta de palco, tudo bem. Só que eu não estou ensinando aqui palco. Você vai procurar quem está ensinando isso. Eu estou ensinando você a ter uma vida tranquila, de paz. Se você tem um problema, vamos resolver. Se não dá para resolver, se afasta e deixa que o espiritual cuida. Não tem ansiedade nisso. Não tem ansiedade. Tá? Não tem ansiedade. Ah, mas eu quero ter muito alguém. Você tem alguém? Não tem? Paciência. Sabe? Vai se satisfazer de outra maneira. Você tem tanto desejo. Então, assim, não tem ansiedade comigo, tá, gente? Não tem. E fica tranquilos. Porque quem tá aguardando, quem me colocou nessa posição, sabe muito bem o que eu vim fazer aqui. E o que eu precisaria, tá? Então, vocês ficam tranquilos. Outra coisa, sincronicidades. Por que esse grupo está unido? Por que o grupo do poder do oculto? Por que a gente se encontrou? Porque a minha vida tem semelhanças com a de vocês. A gente nunca vai ser unido com pessoas que a gente tem uma diferença muito grande. Então, por exemplo, quando eu faço uma leitura de tarô, tá falando de mim, tá falando de vocês. Isso para mim, descobri a roda. Não. Eu realmente, gente, nada me impressiona. Nada me impressiona. Porque a roda já foi descoberta. Sabe? É que nem eu falei para vocês, se hoje descer o ZT aqui na frente, eu falo, oi ET. Acabou, eu não sou essa pessoa que... nossa, ai, que legal. Eu não tenho isso, gente. Em alguns momentos eu expresso ali uma alegria tal, eu me comovo muito com a arte, né? Eu me conecto com a natureza, me emociono com coisas naturais, né? Mas são coisas pontuais. Então não tem nada que possa acontecer que vai... Porque eu já morri várias vezes nessa vida, eu já tive que deixar várias coisas, várias pessoas. Eu convivo com a morte o tempo todo. Então, vocês têm que entender que tem coisas que, por mais que eu tenha 37 anos, já morreu dentro de mim. Dessas, não tem, Eu já me apaixonei diversas vezes, já falei eu te amo diversas vezes. A minha Vênus é em peixes. Dei vários adeus. Falar eu te amo realmente é uma coisa assim que para mim a gente fala quando sente. Mas isso não significa amor eterno. Na matéria, pode ser incondicional no espiritual. Então eu, Natália, sou assim. Entende? Você não precisa concordar com isso. Mas você não precisa criar um personagem que eu não sou, que não existe. Então, por isso que quando eu olho na história do mundo, todos esses personagens que a gente segue como históricos, isso é criação de quem fez, não que aquela pessoa era.
Porque hoje eu não sou uma figura tão, né, famosa, né, uma figura tão exposta e as pessoas deduzem as coisas. Então, por isso que é muito complexo você pegar uma ideia alheia de um livro que você nunca viu a pessoa, nunca falou, porque as pessoas montam as coisas, tá? Montam as coisas. Vocês estão vendo aqui eu falando com toda essa tranquilidade e tem gente falando que eu sou ansiosa. Entende? Ansiosa aonde? Se eu paro para. Ansiosa aonde? Não, aí vocês falam, né? O que vai falar de um ser humano desse? E eu tô falando aqui porque não foi só um, foi vários. Se eu sento na cadeira ali para fazer aqueles vídeos do YouTube aqui, né, do canal Poder do Oculto aqui, eu fico, esses dias eu parei em frente ao vídeo 1h40. Quem é ansioso fica 1h40. Eu não sei, gente, assim, é tanta dedução errônea que não é possível que o ser humano, ele não tá vendo essa pessoa, essas pessoas, que o problema não sou eu, é eles. Entende? Então, a questão da sincronicidade, da sintonização. Se a gente se conhecer, às vezes sua mãe vai ter o mesmo nome da minha mãe, você vai ter nascido mesmo no dia que eu, são sincronicidades. A espiritualidade que está sendo mostrada agora é uma espiritualidade prática, onde ela está mostrando que todos nós somos um. Então a gente está conectado, gente. Então toda vez que você vê uma leitura de tarô, de sei lá do que, tá falando do cara, tá falando de vocês, porque somos todos um. E isso não é descobrir a roda. Oh, não, eu sei disso. Então, assim, tem que parar com esse negócio de que acha que eu que estou aqui por eu não falar, eu não sei. Essa semana passada mesmo eu conversei com uma consulente, ela ficou até quieta, porque eu falei para ela que a minha mãe falava quando eu era criança, Natália, você tem que falar mais. As pessoas não sabem o que você sabe. Mas eu não sinto vontade de ficar, eu sei isso, isso e aquilo. Não, eu sou o tipo de pessoa que você não dá nada para mim a hora que você me vê. A hora que eu abro a boca, você sai até com a cabeça baixa. Porque eu sou assim. Eu sou assim. Então, vocês têm que entender que não é porque às vezes eu falo errado, é que eu cheguei num ponto, assim, desde a minha caminhada, que eu vi que é besteira você ficar corrigindo alguém. Ai, a pessoa fala errado. Para mim, esse negócio, qual que é a diferença entre cu e cu? Para mim, tanto faz. Eu quero só entender o que é cu e cu para ver o que eu vou fazer para minha vida. Porque o que eu almejo é paz. É deitar a cabeça. Gente, não existe coisa melhor no mundo do que você deitar a sua cabeça e dormir. Tá? Isso eu falo porque quando eu era mais nova, eu passava noites e noites. Eu sempre tive insônia em criança. A minha mãe falava assim, Natália, você não dorme. Porque a minha mente não parava. Eu ficava pensando, será que eu não vou ter ninguém? Desde criança. Eu ficava pensando nas coisas do mundo. Então era 9, 10, com 9, 8 anos eu ficava andando à noite, dentro de casa. E eu sei o que é uma mente perturbada. Então, até hoje, né, o meu processo é acalmar a mente. Qualquer coisa que venha de fora para tentar tirar minha paz, eu extermino. Então, para quem está nesses processos, que largou, que se separou, eu já passei por tudo isso, gente. De ter que deixar a casa, de ter que deixar, de ter que ir na... Já passei por tudo isso, mas eu passava quietinha. Eu curava minhas feridas, porque eu sei que quando a gente está passando por esses processos, a energia é muito negativa. Então, para um ir lá e matar o outro, para ter uma tragédia, é muito fácil. Então, eu sempre passei quietinha,
com o meu espiritual. Agora, se você gosta de transtorno, aí é com você. Mas lembrando, eu não preciso fazer parte disso. Eu não sou esse tipo de líder que vai ficar te pegando no braço e falando você tá certo. Não, eu quero que você encontre a paz na sua vida. E para as meninas, gente, eu vou ser bem franca, para as meninas. Se você tem o sonho de casar, de você ter um marido, de você ter um parceiro, senta um dia num banquinho, num lugar sozinha, você e seus guias, e conversa com eles. Fala para Deus o seu desejo e nunca mais você fala para ninguém sobre isso. Porque assim, se tiver no seu caminho, na sua história, você vai ter. Tira essa perturbação da sua mente. Tira isso do seu coração, porque todo dia que você acorda e você fala, olha, eu queria alguém e não tenho, você está fazendo mal para você. E outra coisa, que eu vou falar isso para os meninos e para as meninas. Não existe só um tipo de vida. Não existe só aquela pessoa, só aquela vida que você acorda, vai para o trabalho, chega do trabalho, tem uma mulher, um filhinho, um marido, um filhinho, uma casa boa, final de semana, com festa, com família. Não existe só esse tipo de vida. Tá? Esse foi um padrão que foi criado para você ter um segmento, mas não existe só esse tipo. Se você não tem, busque outro, tá? Busque outro. Por quê? Porque senão você pode entrar num relacionamento por carência e daqui uns anos você fazer você e a pessoa sofrer. Entende? E se você quiser mesmo assim entrar, entenda que você é uma pessoa que tem essa fragilidade e que você resolveu jogar o jogo. Então, se mais para frente você tiver uma depressão, se você for traído, alguma coisa, você que quis isso, tá? Outra coisa, para quem está em relacionamento, porque eu falo pouco de relacionamento. Até um dia tinha uma pessoa casada aqui que falou que eu falo muito mal da família. E vamos lá, para quem tem relacionamento. Ter um relacionamento, gente, não é algo fácil, tá? Principalmente se você casou por uma questão de adequação social. Você casou porque estava na cartilha e tinha que estar ali. Então você vai seguir um ritmo com uma pessoa que você nunca viu na vida, que tem uma criação diferente que a sua, e você resolve casar com essa pessoa, dividir o mesmo teto e compartilhar dos mesmos sonhos. E como é uma coisa automática, vocês foram lá e tiveram filhos. E agora os filhos cresceram, pode ser que eles sejam ótimos espíritos, pode ser que seja espírito cheio de complicação. Então vocês terão problemas. Quando você decide estar dentro de um relacionamento, você renuncia. Você renuncia, muitas vezes, o seu desenvolvimento individual para viver o casal, e tudo bem. O que você tem que ter consciência é que isso tem um preço, sim. Como você está sozinho também tem um preço. Então, tem sempre o lado positivo e o negativo. Ter uma família é difícil. É difícil uma família organizada, feliz. Tem pessoas que têm esse privilégio, onde todo mundo se dá bem, todo mundo um ajuda o outro, mas mesmo assim, como tem essa simbiose que gira em torno, dificilmente você consegue expandir muito além, porque todo esse clã seu tem que confirmar suas escolhas. Então, por exemplo, ai mãe, eu quero ir estudar, fazer, sei lá, faculdade em Minas. Aí, no final de semana, junta todo mundo no churrasco de família, aí a mãe comenta com os tios, com as tias, aí todo mundo palpita. Então, tem toda essa energia de coagir você a fazer. Isso é família, tá? Boa ou ruim, acontece isso. Então, assim, cada um veio
para desenvolver uma coisa. Eu falo isso porque eu tenho meus pais casados na igreja, tudo certinho. Minha mãe casou virgem, era para ser freira, fez apostolado. Eu sei, eu não estou falando, eu não vim de um lar disfuncional. Nossa, não vim, né? Tanto que eu sou esse resultado, porque se eu tivesse vindo, eu não estaria nesse resultado. Vocês vão concordar, né? Porque o meio faz o sujeito, sim. Mas, enfim, influencia no sujeito, sim. Nos atos, principalmente na educação, tá? A pessoa, ela pode até ir para uma faculdade, só que a raiz dela, em algum momento, ali vai sair, né? Então, assim, a educação, você vê muito bem da onde a pessoa veio pelo modo que ela fala, o modo que ela reage também ao mundo, tá? Então, assim, é muito difícil você pegar uma pessoa que ela vem de um histórico de violência e ela se mostrar totalmente oposta àquilo. Em algum momento, você vai ver aquela violência na pessoa, tá? Porque é como se você tivesse ali uma marca em você. Você pode passar, você pode controlar aquilo, mas você não apaga as suas raízes, tá bom? Então, se eu sou assim é porque eu tenho uma raiz, certo? Então, eu entendo como funciona um casamento, tá? Eu entendo, eu tenho meus pais vivos, moram juntos, tal, né? Já há 40 anos aí. Então, gente, quando eu falo de casamento, se a sua experiência for essa, você vai vivenciar. Se não for, você não vivencia, tá? E pronto, e acabou. E a gente precisa entender uma coisa que eu vejo que é muito difícil, os médiuns, né? É você entender que uma coisa é o espiritual, o astral, e outra é a matéria. Às vezes você está casada, vivenciando alguma coisa com aquela pessoa, no espiritual, no astral. Só que na matéria a pessoa está casada com outra pessoa, a pessoa ela não concorda com o jeito que você se veste, o jeito que você fala, quem você é, né? Ela se sente muito atraída a você, mas para viver uma rotina do dia a dia, não. Então, assim, é necessário que a gente comece, quem é médium, separar o que é espiritual do que é da matéria, para que vocês não tenham esse tormento. Porque a maioria que está no encontro de almas, você está vivendo algo a nível externo. Externo não, espiritual. Por isso que o sofrimento é tão grande, porque por que eu não consigo viver na matéria? Então, o que eu indico para vocês, busque a paz. Essa semana foi recomendado no feed para mim um casal que se encontrou, que se denominam lá, chama gêmea, uma gêmeas, aquelas coisas lá que eu já falei que eu não suporto mais ver. Eu acho muito legal esse compartilhamento para que as pessoas entendam que existe pessoas que são compatíveis. São compatíveis. Mas o que eu acredito? Pelo que eu vivenciei e o que eu vivo, né? Que nem meus pais, eles são um casal interracial e da década de 60 que teve a união de muitos, né? Muitos. Para quem estuda sabe disso. E esses casais que se uniram, aí eles foram contra o social, né? Que a maioria, a família não aceitava por ser interracial, né? E tem outros casos, mas o interracial ficou muito forte na década de 60, né? Então, o que acontece? Esses casais, eles vieram com contrato, tanto eles estão até hoje, a maioria deles, né? Eles firmam aquele acordo, independente do que ocorra, eles estão ali, né? Porque o contrato deles maior com eles mesmos, não é nem com os filhos, são com eles, o casal em si, né? Eles têm um acordo ali. Então, aconteça o que acontecer, já aconteceu traição, um monte de coisa, eles estão juntos e não se separam. E é aquele tipo de casal que morreu um, passou alguns meses, o outro morre.
tá? É isso. Os casais que eu vejo que tem agora, que estão se unindo, são casais, que nem uma moça falou assim em Ares lá, né? Que eu coloquei o negócio em Ares, a moça falou assim, ela ficou revoltada com o que foi dito, ela falou assim, olha, você não pode falar de todo mundo. E eu não estava generalizando, eu só estava falando que o ariano, ele está se perdendo, porque ele está bitolado nesse negócio de relacionamento, e se você não tem, não tem. Simples é o que eu falei, não é para você desistir, mas é para você não ficar se martirizando e virando quase um neurótico, esquizofrênico por causa disso. Quando você tem que ter, você tem. Entende? Você tem. E é isso. Hoje eu tenho consulentes que estão com a mesma pessoa, estão com mais de 40 e poucos anos, estão com a mesma pessoa desde os 13 anos de idade. Eu tenho uma conhecida que desde criança, ela tem até a doença de Chagas, eu lembro ela fugiu com o marido dela, esses casais da década de 60. Com 11 anos, o Tião roubou ela. Ele chama Tião, não vou falar o nome dela, mas o marido chama Tião. Roubou ela. Hoje ela tem 65 anos e ele 68. E eles estão casados até hoje. Cada um dorme num quarto. Então, assim, gente, é contrato. Entende? É contrato. E se você não veio, paciência, você vai ter que superar isso. Pula do pé de alface e vamos lá. Então, o que eu sinto é que às vezes há uma infantilidade tão grande ligada a esse negócio de relacionamento, porque relacionamento, gente, depende do outro querer. Depende do outro, não basta só você querer. Entende? Então, assim, não é quando eu falo sai fora disso, é que eu não quero que vocês tenham um relacionamento, que vocês. Eu quero paz, eu quero que vocês encontrem a paz. Porque está perturbando a mente de vocês. Está trazendo doença, está trazendo desequilíbrio. Vocês entendem? Então, se você está sem ninguém, vai se melhorar. Isso não significa que você vai ter alguém. Porque essas pessoas são totalmente imperfeitas, tem umas que têm problemas gravíssimos, mas o contrato é de estar com um parceiro ou com uma parceira. E se você não está, paciência. Ou você vai fazer trabalhos espirituais para ajudar você mudar a sua energia, aí depende da sua crença, entende? Depende da sua crença. Então, conheça-te a ti mesmo. Qual que é a sua necessidade? É uma necessidade muito grande de ter alguém? Vai investir nisso. Investe no seu corpo, investe no espiritual, dá tudo que você tem. Entende? Se você vê que isso é primordial para a sua sobrevivência. E tudo bem, só que arque com os valores. Agora, se você quer paz, busque outro tipo de vida, outras alternativas de prazer, né? Reflita, né? Se torne uma pessoa adulta, responsável, madura, que cuida de você, que se ama, que se respeita. Porque isso é cuidar. É cuidar de você. Você não precisa de outra pessoa para cuidar de você. Você tem que se cuidar. Você tem que ser responsável pela sua felicidade, pelo seu bem-estar. Olha o peso você colocar outra pessoa responsável por isso. É um peso, né? Que esses casais da década de 60 carregam. Um peso de ter que fazer o outro tomar remédio, de ter que cozinhar no almoço, janta, café da manhã. Muitas vezes a mulher está extremamente cansada e o marido está sentado ali esperando. Hoje tem os casais que um ajuda o outro depois que os filhos cresceram? Sim, tem. Mas às vezes passou uma vida inteira de inferno. E tem os casais que são encontros mesmo, que é aquela coisa belezinha, né? Belezinha, são apaixonadinhos um pelo outro, que até esquece dos filhos. Então, gente, a gente precisa ver as coisas como são.
É lindo esse negócio de encontro de almas, mas se você não tá num, se você não tá com a pessoa, vai viver sua vida, vai ter a sua melhor versão, vai buscar um meio de ser feliz e ter paz. Tá bom? Então, esse recado que eu tô passando aqui é um recado para vocês entenderem um pouquinho, eu que estou aqui desse lado. Porque às vezes tem muita dedução desse lado aí. E é muito ruim isso. É ruim porque vocês espalham uma figura que não existe, que você criou na sua mente e não existe, tá? Eu tenho semelhanças com vocês, mas eu não sou vocês. Vocês não têm o mesmo caminho que o meu e eu não tenho o mesmo caminho que vocês. Entende? E é preciso uma coisa muito clara, gente. Independente, todos nós somos médiuns. Todos nós estamos no processo de despertar, de conhecimento. Só que você precisa ter uma coisa em mente. Isso é muito sério. Uma coisa é você lidar com uma pessoa e outra é com 100. Quem está lidando com 100, ele vai ter habilidades que quem está lidando com uma não tem. Isso é vida prática, tá? Então, assim, você pode às vezes ter muito conhecimento, só que você não pratica. Então, tudo que eu vivenciei hoje, até hoje na minha vida, todo o que eu falo para vocês é empírico, é experienciado. E não foi uma vez, foram várias vezes. Então, assim, não foi que eu li num livro, foi que eu senti, que eu constatei que deu certo para mim, tá dando certo para mim. Então eu não tô falando, fazendo caras e bocas para agradar ninguém, eu tô falando assim, eu vivo em paz. Eu vivo em paz comigo. Então eu tô passando uma coisa que é realmente isso. Agora, se você tem perturbações, aí é uma questão sua. Ataques espirituais, claro que a gente vai ter. Gente, é impossível não ter. Eu sou empata, eu atendo, tem dia 30, 40 pessoas. Como não? Só que isso é uma questão minha como líder, não sua. Entende? Então, são ossos do ofício. Porque eu sou uma pessoa de carne e osso. Eu fico doente. Entende? Só que tem coisas que não tem como eu ter. Vocês estão me comparando com talvez a tia da esquina. Não sei com quem vocês estão me comparando. Com vocês? Porque eu não tenho mesmo. Eu sou uma pessoa que eu tenho até dificuldade de conversar com as outras porque eu não gosto mais de ficar ouvindo lorota. Tá, você quer me contar o quê? Ah, eu tô tendo isso, vamos resolver? Eu não fico assim, ai, o que a gente vai fazer? Aí chama o fulano, não, a gente vai resolver, então comigo não tem mais nem conversa. Porque se você vir falar de um problema, eu vou te trazer a solução. Então é chato falar comigo. É chato. Chatíssimo. Agora a gente pode conversar bastante. Eu gosto de conversar sobre a infância, né? Eu gosto de falar de música, de passear, de sonho. Eu gosto. Aí a gente vai conversar horas e horas sobre a vida. Agora, falta de solução de problemas não é comigo, tá? Não é comigo mesmo, tá bom? Então, esse vídeo é muito importante para mim, porque eu vou usar muito ele dentro desse canal para que vocês entendam.
sabe? Que realmente eu entendo. Eu entendo. E eu não preciso ficar falando o tempo todo a mesma coisa. E se um dia eu tiver que seguir alguém, né, seguir a lei de alguém dessa matéria, foi que o meu espiritual orientou e não você, tá? E outra coisa, eu falo sobre crenças. Eu só quero que você escolha a sua crença ou as suas crenças e viva bem com elas. Se você é evangélico, se você é católico, hinduísta, sei lá, budista, maçom, da Wicca, não importa. Você só tem que estar bem com você, entende? Eu não vim aqui para trazer uma doutrina, mas sim uma filosofia, um pensamento. O que é melhor para você? O que te coloca num estágio, né, no estado de consciência de tranquilidade, de harmonização com o espiritual. Então é só isso, tá? Eu não preciso trazer aqui as 7 leis herméticas, eu não preciso trazer os 10 mandamentos segundo o Espiritismo, é assim que fala? Não lembro. Eu não preciso trazer o Corão aqui, eu não preciso trazer a Torá aqui, entende? Eu não preciso trazer o Gita, eu não preciso trazer nada aqui. Porque eu não estou impondo uma ordem. Eu trago vários assuntos, física quântica, o que for, para que você escolha. Porque você tem um potencial de liderança, mas para ser líder, você precisa saber um pouquinho de tudo para destacar no outro aquela liderança, aquela coragem. Então, o que está trazendo muito percalço para a maioria de vocês é que vocês se sentem líderes, mas vocês não conseguem liderar, porque vocês ficam buscando ponto de referência, tá? Então, todos que estão no meu trabalho são líderes, só que estão perdidos, a maioria, tá? Então é isso. Eu espero que esse vídeo esclareça o que não estava esclarecido. E só para a gente finalizar agora, sobre esse fungado. Eu vi um vídeo, a moça postou assim, nossa, leitura maravilhosa, só que esse fungado tá horrível, né? Ela quis dizer que tava ali ruim, né? Eu tá fungando. E na hora eu ia responder ela, daí eu falei, deixa quieto. Eu já falei aqui, eu volto a falar. Eu já fiquei muito doente na minha vida. Muitas vezes eu fui um bebê muito doente. E depois, na fase adulta também, até uns anos atrás, eu ficava muito doente. E eu tenho muita projeção quando eu fico doente, né? Então é limpeza espiritual também. E quando a gente fica doente, a gente perde muita coisa, né? A gente perde o apego, principalmente pela matéria. Quando você está em cima de uma cama, você não pensa em nada. Você não pensa em conta, você não pensa em nada. Você pensa assim, ó, a única coisa, se eu sair daqui, eu vou fazer tudo o que eu quero. Tudo o que eu quero, eu vou fazer. Porque estava tudo na minha cabeça, os bloqueios. Hoje eu só preciso sair daqui, que eu realizo tudo. Então, assim, vou dar um exemplo. Tirar sangue, ficar nua, defecar na frente dos outros, estar em posições assim de vulnerabilidade humana, eu já passei por todas. Por todas. Então eu não tenho mais essa etiqueta de nojinho, de eu não vou fazer isso por causa disso. Eu tô aqui dando o meu melhor,
tô com o nariz entupido, eu vou sair daqui, eu vou assoar tudo certinho. Só que se eu tiver que puxar o ar para respirar, para poder continuar falando, eu vou fazer. Se te incomoda a falta de etiqueta, é uma questão sua. Então vocês viram o nível de pessoas que falam que são espiritualizadas, né? E eu tenho que seguir essas pessoas? Vocês acham mesmo que eu vou seguir? Claro que não. Então, o que você não vê, eu vejo. Então, por isso que eu não sigo ninguém. E se eu for seguir alguém algum dia, é porque o meu coração vai falar, siga essa pessoa. Porque enquanto tiver pessoas preocupadas com etiqueta, isso, né? As coisas vão continuar desse jeito, né? Cheio de arquétipos criados, pessoas que vestem roupas lindas, que colocam ali uma plaquinha e vocês acham que são perfeitas, e na verdade são pessoas mais doentes do que quem está doente, e assim, arrastando milhões de pessoas. Então, assim, não queira ditar para quem vê além o que vocês veem só a superfície, tá? Pensem nisso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, se cuidem e que a espiritualidade sempre esteja dentro de vocês, orientando, mostrando o caminho certo, tá bom? Um beijo e até a próxima.